Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Fala galera, beleza? Peça publicitária quer inocentar Lula em ações que não tiveram mérito julgado. Rui Costa e 19 governadores assinam carta contestando informação sobre alta dos combustíveis. Veto à lista de medicamentos gera debate sobre transparência na Câmara de Vereadores de Juazeiro. Juazeirense libera atletas e comissão técnica do atual elenco para enxugar a folha. Após 5 anos longe das competições, Juazeiro Social Clube deve voltar sob o comando de Ney Alves. Tudo isso agora, porque se aconteceu, tá no cartaz. Nos últimos anos, após derrotas jurídicas que lhe custaram 580 dias de prisão, Lula respondeu a 20 ações. Em apenas 3 situações, houve de fato a absolvição. Outros 16 casos foram interrompidos por questões processuais ou reviravoltas que levaram ao arquivamento das ações. O ex-presidente ainda responde a uma ação criminal que apura tráfico de influência na compra de caças suecos que foram alvos da Operação Zelote. Nesse último não houve julgamento. Em um caso recente que marcou as últimas derrotas da Operação Lava Jato, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal ordenou a suspensão de 2 investigações contra Lula. O magistrado afirmou que os processos usavam como prova delações premiadas que já haviam sido invalidadas. Com base nesses casos de suspensão ou arquivamento de processo contra Lula e outros casos semelhantes, o PT lançou uma peça publicitária intitulada de Memorial da Verdade, na qual cita 19 ações em que Lula teria sido inocentado. O texto lista processos em que o ex-presidente foi inocentado e 3 vezes em que foi absolvido. Segundo informações do professor de Direito Penal da FGV Direito, Rio Felipe Lima Almeida, a diferença entre os termos utilizados se deve ao fato de decisões da Justiça não tratarem objetivamente de inocentar réus e acusados. O governador Rui Costa reafirmou nesta segunda-feira a importância de combater a disseminação de notícias falsas em torno de ideias e de que o governo estaduais sejam responsáveis pelo aumento dos preços dos combustíveis. Ele seguiu dizendo que pedimos novamente um esforço conjunto e providências urgentes no combate à prática desonesta da disseminação de fake news, sejam elas relacionadas aos preços dos combustíveis ou quaisquer outros assuntos de vida nacional. Junto com 19 governadores, Rui assinou uma carta que contesta a versão de que os preços dos combustíveis estejam elevados em função dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Os governadores afirmam que, nos estados, o ICMS é o mesmo nos últimos 12 meses, período em que a gasolina registrou aumento de 40% em média. Após a Prefeitura de Juazeiro vetar a divulgação permanente da lista de remédios disponíveis na rede de saúde municipal, o autor do projeto de lei e líder da oposição na Câmara, vereador Salvador Carvalho, reclamou que falta transparência nesse processo. O projeto de lei proposto em junho e aprovado pela unanimidade da Casa em agosto deste ano, sugere que se torne obrigatória a divulgação semanal da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública de saúde pela Prefeitura Municipal de Juazeiro. Segundo o vereador, a ideia é que o município pudesse imprimir uma folha com a relação das medicações que tem na unidade e aqueles que não tem. Daí, o farmacêutico iria fixar essa folha em um mural na farmácia daquela unidade de saúde. O parlamentar explicou que a cidade conta com pouco mais de 50 unidades básicas de saúde e cerca de 6 farmácias da família, o que faz com que algumas unidades fiquem sobrecarregadas. Ele disse que na maior farmácia são recebidas muitas pessoas diariamente, o que acaba gerando filas gigantescas. Então, se as pessoas tivessem essa disponibilidade dessa lista pregada fora da farmácia, elas não precisariam perder tempo e ficar cerca de 2 horas em uma fila, para quando chegar na frente do farmacêutico, ele dizer que não tem aquele medicamento. Além disso, o vereador acredita que o serviço possibilitará que a população pudesse melhor fiscalizar a disponibilidade ou não dos medicamentos. Ele seguiu dizendo que, tendo uma lista enorme de medicações faltosas, a população teria mais acesso à transparência deste processo de disponibilidade das medicações. Após perder nos pênaltis por 5-3 no estádio Adalto Moraes, a Juazeirense foi eliminada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, comissão técnica e diretoria se reuniram na manhã desta segunda-feira para a reunião para que pudessem debater os próximos passos da temporada. O presidente Roberto Carlos, no entanto, fez um acordo e liberou os atletas e comissão técnica do atual elenco sob a justificativa de não ter condições de manter a folha salarial com apenas uma competição até o fim do ano. O gestor salienta que ainda pode contar com alguns atletas que se enquadrarem na nova realidade financeira até o fim do ano. A ideia da diretoria é montar a equipe de acordo com o valor que foi recebido pela participação no torneio. O clube informou também que logo após o jogo diante do Atlético Ceará, no último sábado, o treinador Carlos Rabelo pediu demissão do clube. O técnico irá finalizar seu curso na CBF de forma presencial no Rio de Janeiro, além de ficar mais próximo da sua família.
Depois de 5 anos longe das competições e campeonatos profissionais, o tricolor das Carrancas, o Juazeiro Social Clube, deve voltar aos campos com dias de glória. Foi como escreveu em sua rede social no Instagram Ney Alves, músico e ex-jogador, irmão do jogador da seleção brasileira Daniel Alves. Informações de fontes ligadas ao artista e ex-jogador confirmaram que Ney Alves vai assumir o comando do clube. A última participação do Juazeiro na elite do futebol estadual foi em 2014, quando acabou rebaixado para a Série B. Na época, o clube era presidido por Antônio Barbosa, conhecido como Baé. E estas foram as principais notícias de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente. Valeu! Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão.